momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, guie a sua vida, a minha, a nossa vida, as nossas vidas, no dia de hoje, para a glória do Filho dele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Todo-Poderoso, seja cheio do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, eu recebo e graças a Deus. Graças a Deus. Então, Jesus disse: os primeiros serão os derradeiros, quer dizer, os últimos. E os últimos, ou os derradeiros, serão os primeiros. E o que significa dizer isso? Significa dizer que ele quer colocar os derradeiros, ou os últimos, em primeiro plano na vida dele. Significa dizer que aqueles que são sábios, que se acham os tais, serão colocados em último, como ele disse na sua oração ao Pai. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, quer dizer, aos primeiros, e as revelaste aos pequeninos, quer dizer, a fé. Deus revelou a fé aos pequeninos. Deus revela a fé aos pequeninos. Para quê? Qual o objetivo? O que Deus quer fazer com isso? Ele quer que, através da fé, os pequeninos venham assumir a posição de primeiros. É isso que ele quer. Qual é a vontade, minha amiga e meu amigo ouvinte, de Deus para a sua vida? Você já se perguntou? O que Deus quer para mim? Para que Deus me chamou? Ele me chamou para ser salvo. Amém. Mas qual é o projeto que ele tem para mim neste mundo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sempre isso me preocupou quando era jovem, na fé. E a verdade, nós sabemos que o Senhor Jesus quer fazer de você, que tem sido a última das criaturas desse mundo, ainda que você não tenha valor para a sua família, valor para os seus amigos, seus colegas de mendicância, seus colegas de vida na rua, ainda que você não tenha valor para ninguém neste mundo, mas o soberano, o todo-poderoso, quer você para colocá-lo numa posição de destaque neste mundo. Fazer de você o primeiro. Qual o objetivo? O objetivo é que você venha ser o troféu de Deus neste mundo. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Deus
querer colocá-lo, levantá-lo, colocá-lo num lugar de destaque, para que você venha tornar-se um troféu dele neste mundo, quer dizer, que você venha a ser o seu perfume neste mundo, que você venha a ser a glória dele neste mundo. É isso que Deus quer para você. Essa é a vontade de Deus. E é lógico, quando ele faz honrá-lo, então quem pode obstruir, quem pode barrar a honra que vem do alto, que vem de Deus? Então, Deus, minha amiga, meu amigo, quer fazer você importante neste mundo, para a glória dele. Não é para a sua glória, não. Não é para você bater no peito de forma orgulhosa e dizer, não, eu sou de Deus. Não. Ele quer que você venha ser um ícone neste mundo para que ele seja reconhecido, para que ele seja visto, para que ele venha ser glorificado, não de palavras, mas através da sua conduta, através do seu comportamento. Por exemplo, quer dizer, hoje, depois de tantos e tantos anos, né, nós temos levado a palavra de Deus para o mundo. E ele tem sido honrado através das nossas vidas, eu digo da Esther e eu, do nosso casamento, do nosso lar, né? O testemunho da nossa conduta. Né? As pessoas falam mal de mim, as pessoas me criticam, mas ninguém pode falar do meu caráter ou do nosso caráter. Por quê? Porque nós procuramos vivenciar aquilo que está escrito, aquilo que Deus quer que nós vivenciemos. Ele quer ser glorificado em nossas vidas. Ele quer ser exaltado através do nosso perfume, o perfume que nós exalamos do Senhor Jesus. E esse é o objetivo dele para você que está aí neste momento. E sabe por que isso não aconteceu ainda? Você diz assim, por que não aconteceu? É simples, porque você provavelmente tem vivido ansiosa ou ansioso para realizar os seus sonhos, as suas vontades, para realizar os seus desejos. Aí realmente fica difícil, porque quando a gente insiste em querer fazer a nossa própria vontade, nós estamos desprezando a vontade de Deus automaticamente. Então nós estamos batendo de frente com a vontade de Deus. E nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós. E Deus sabe o que é melhor para nós. Então, com isso, muitas pessoas ficam ansiosas, não é verdade? Vem aquela ansiedade, vem a dúvida, a dúvida inimiga número 1 do ser humano. Vem a dúvida, vem a preocupação, e aí a vida fica travada. A sua vida espiritual fica travada. Essa é a realidade. Não adianta você dar graças a Deus porque você conhece Jesus, você conhece a palavra de Deus, você alcançou algumas coisas, você alcançou alguns milagres, mas você não vive a plenitude de Deus, porque você está ainda ansiosa com outras coisas. Você resolveu alguns problemas, mas outros entraram também na primeira fila e você agora fica preocupada, ansioso, ansiosa e tal. Quer dizer, essas coisas bloqueiam, amarram, emperram a vida das pessoas. Então você talvez esteja há muito tempo na igreja e não desenvolva, não acontece a glória de Deus na sua vida, porque você está querendo
Você está ocupando os seus pensamentos com a vontade sua. Ora, se você entregou a sua vida para Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, então você deve a Ele dedicação total, 100%. Ele é o primeiro na sua vida. Então a vontade dele tem que ser prioridade na sua vida. Ou não é isso? Ou não é isso? Então, você, às vezes, fica insistindo nos seus projetos pessoais, e aí o tempo vai passando e você não vai conquistando, e vai ficando cada vez mais difícil, porque as dúvidas trazem mais dúvidas, a ansiedade traz preocupação, enfim, você começa a ficar assoberbado de tantos problemas, de tantas dúvidas, e a sua vida fica travada. Não é o caso daquelas pessoas que se entregam imediatamente no altar, colocam suas vidas no altar e deixa o resto com Deus. Deixa a vida, quer dizer, o Espírito Santo levar você. Não tem um sambinha que diz, deixa a vida me levar, ou leva eu. Então, você deve fazer isso. Você deve colocar a sua vida no altar e cantar, deixa o altar me levar, leva eu. É assim que você tem que fazer. E você vai ver que as coisas vão se encaixando, as coisas vão se resolvendo, sem você precisar ficar ansioso, preocupado, em dúvida, com medo, etc, etc, etc. Então, vamos colocar em prática o conhecimento bíblico. Coloque em prática, minha amiga, o conhecimento que você tem da palavra de Deus. Do contrário, de nada adianta o seu conhecimento. Então, nós nos preocupamos em ensiná-los como você deve proceder, como você deve agir para que você venha tirar benefício da sua fé. Você tem fé, não tenho a menor dúvida disso. O problema é que essa fé fica travada por conta das suas preocupações, das suas ansiedades para com aquilo que é a vontade sua e não a vontade de Deus. Mas Deus, a vontade dele é fazer de você o troféu dele. Ele quer levantar você como troféu neste mundo. Ele quer mostrar para o diabo e para o mundo que você é o troféu dele. Não é bacana isso? É muito legal. Jesus quer fazer isso com você, minha amiga. Agora, você tem que se deixar levar. Você tem que se deixar entregar, dedicar a sua vida 100% no altar e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você que deseja, você que talvez esteja encaixado nessa palavra, a palavra que nós acabamos de falar. E você quer mudar essa situação, você quer entregar a sua vida, você reconhece que você não tem entregue 100% a sua vida, e você tem perdido tempo, você tem perdido oportunidades, porque as suas ansiedades são sintomas de dúvidas. E o mais importante é você se ocupar da sua vida espiritual. Se o seu interior está bem, se a sua vida espiritual está bem, é óbvio que o seu exterior também vai estar bem. Não é? Fala a verdade. Então, se você está vivenciando essa ansiedade, essa preocupação em resolver esse problema, em resolver aquele problema, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, nunca, jamais, em tempo algum, você vai estar sem problema. Não existe isso. Deus permite que nós tenhamos um tubarão no nosso aquário para que nós, como peixinhos, não venhamos cochilar, não venhamos ficar parados, não venhamos curtir a zona de conforto, não. Os problemas são para estimularem a nossa fé, para que nós venhamos a agir a nossa fé. Então você que está aí
ansioso, preocupado com isso, preocupado com aquilo, eu queria também que você prestasse atenção a esse versículo, a esse texto que Jesus fala sobre o eunuco. Ele diz assim, lá em Mateus 19, versículo 12, ele diz assim, porque há eunucos. Eunucos são pessoas, antigamente os eunucos cuidavam das mulheres dos reis. Então eles eram castrados para que eles não viessem se assanhar para as mulheres dos reis. Então, Jesus disse que há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, quer dizer, há eunucos de nascença. E disse mais, há eunucos que foram castrados pelos homens, é o caso daqueles eunucos que serviam os reis. E, finalmente, a terceira classe de eunucos são aqueles que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quer dizer, são pessoas que renunciaram à sua humanidade, renunciaram a sua forma de ser, seu machismo, digamos assim, sua masculinidade, renunciaram por causa do reino de Deus. Não quero me envolver com mulher, porque eu quero me dedicar 100% ao reino dos céus. Que quer dizer o seguinte, que o reino dos céus é a coisa mais importante que existe. Mas não tem nada mais importante do que o reino dos céus. Então, para se obtê-lo, aqueles eunucos, segundo Jesus, há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então, vale a pena você castrar a sua vontade, castrar o seu eu. Vale a pena você castrar os seus sonhos, castrar os seus projetos pessoais e colocar a sua vida 100% de acordo com a vontade de Deus. Porque se você agrada a Deus, diz lá o texto no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quer dizer, se você se castrar, Deus vai fazer de você a pessoa mais realizada desse mundo. Porque você se castrou por causa dele, por causa da sua fé nele, por causa da conquista do reino dos céus. Ao teu nome toda honra e glórias ao Senhor, pois tu és o Rei dos Reis, Criador da universal. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Queblastes o meu jugo, me livlastes do inferno. Eu levanto a minha voz com louvor eternamente. Eu te louvarei
Espírito flui em mim como um rio de água viva. Eu levanto as minhas mãos para o teu trono, meu Senhor. Teu Espírito flui em mim como rios de água viva. Eu levanto as minhas mãos para teu trono, meu Senhor. Para sempre. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que foram alcançadas, que alcançaram um milagre. Vamos ouvi-las e voltamos já já.
Meu nome é Gabriela e eu tenho 21 anos. A minha vida era sem paz, vazia. Eu tinha infelicidade, eu era frustrada dentro de mim, eu me sentia inferior, eu não tinha paz, eu não tinha saúde. Em todas as áreas da minha vida era uma destruição. E eu sentia muito um vazio dentro de mim. Eu tentava preencher com muitas coisas, tentava preencher de todas as formas, mas eu não conseguia, porque era maior do que eu conseguia entender. Eu não entendia o porquê eu tinha aquele vazio. Eu não entendia o porquê que tudo aquilo estava dentro de mim, aquele sofrimento. Porque ao mesmo tempo que você é uma pessoa vazia, você sofre por isso. Porque você não tem uma identidade, você não sabe quem você é realmente. Você tenta preencher, eu tentava preencher com drogas, eu tentava preencher com os vícios, com pessoas. Eu me relacionava com várias pessoas. Eu não era feliz na minha vida sentimental, eu não era feliz na minha casa, eu tinha muitas brigas com os meus pais, mesmo os meus pais tentando me ajudar, diversas vezes eles falavam, olha, eu quero te ajudar, sai dessa situação, mas eu não dava ouvidos, ao contrário, eu odiava eles, eu criava aquela situação de desprezo com relação a eles, então o que eles me falavam eu não dava ouvidos, eu queria ser autossuficiente e encontrar a felicidade da forma que eu vivia, da maneira que eu agia. Então, através disso, eu buscava me ver como uma pessoa especial, só que eu não tinha esse especial dentro de mim, eu não tinha algo que era diferente das demais pessoas. Não, eu acabava me tornando uma pessoa comum e sem valor. Até que um dia eu cheguei na Igreja Universal e eu comecei a aprender sobre o que era o Espírito Santo, o que era você ter a real felicidade, que não é o que você encontra lá fora. Então eu passei a ter sede do Espírito Santo, eu passei a desejar a ter ele mais do que tudo na minha vida. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão de amizades, eu abri mão do que eu vivia, drogas, vício, eu abri mão de tudo para receber o Espírito Santo. E eu passei a buscar com toda a minha força. Eu falei, é a minha oportunidade. É a mudança da minha vida de frente comigo ali. Então eu agarrei com todas as minhas forças, eu me lancei, me entreguei. O que eu nunca tinha feito por ninguém, por alguém nesse mundo, eu fiz para Deus. Então eu me entreguei em oração, eu passei a ler mais a Bíblia. Até que um dia, em uma quarta-feira, algo glorioso aconteceu na minha vida, algo maravilhoso, que eu não consigo nem expressar com palavras, de tão feliz que eu fiquei aquele dia, porque foi o momento em que eu me encontrei, em que eu vi que tudo que eu tinha buscado, eu tinha achado. E naquela quarta-feira, eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu saí de lá, daquela reunião maravilhosa, assim, muito feliz, porque eu não consigo nem expressar, às vezes, com palavras, porque foi o dia em que eu recebi o selo do Espírito Santo, o dia em que realmente eu sabia que dali para frente eu não seria mais a mesma, e dali em diante a minha vida não foi mais a mesma. Eu passei a ter paz, alegria, eu era uma pessoa triste, depois do batismo com o Espírito Santo eu passei a ser uma pessoa alegre, feliz, e não só com um sorriso no rosto, mas com a alegria na alma. Eu me tornei uma nova pessoa. Hoje eu sou uma filha que se dá bem com os pais, um exemplo. Às vezes eles mesmos pedem conselhos para mim. Então nós temos a alegria, a harmonia na nossa casa. Eu sou feliz com os meus pais. Depois da minha transformação com o Espírito Santo, eu sou bem-sucedida em tudo, em todas as áreas. Minha vida profissional ela tem fluído. E acima de tudo, o mais importante que eu recebi foi a certeza da minha salvação. Foi saber que eu estou salva, que é o bem mais precioso que eu possuo, a minha salvação. Qual o nome do senhor? Antônio. Foi curado de quê, senhor Antônio? Bispo, eu fui curado de um câncer na vista que eu perdi a visão da esquerda por total e completa. Só que ali, eu, como se diz, ainda tinha uma outra vista para enxergar, eu não dei muito crédito, porque não doía, só que quando eu saía na claridade, queimava, ardia a vista. Aí eu fui fazer um exame e constatou um câncer.
E ele falou que me deu 3 meses. Se fizesse uma rádio, eu fiz 10 aplicações. Se não ficasse curado durante aquelas aplicações, ia ter que tirar minha vista fora, né? Mas aí vem as consequências, veio o pior. Eu não dei muito crédito para aquilo, porque não me perturbava, só não enxergava, mas não doía. Eu continuei a lutar, não parti para a fé. Aí foi quando eu perdi minha consciência, de uma hora para outra, saí de casa amarrado dentro da ambulância, fiquei 8 dias internado como louco na psiquiatria. E ali eu fiquei em tratamento 2 anos, tomando Cardenal, Agneton, tudo faixa preta, 3 tipos de remédio faixa preta. Só que aquele remédio não adiantava de nada para mim, que eu não podia sair de casa. Por exemplo, se eu fosse daqui para a rua, eu não voltava, eu me perdia. Eu falei, pô, para que eu estou tomando isso então, se isso não está servindo de nada? E aí foi quando ele falou, aí ele perguntou, você teve algum problema de família, de alguma doença grave? Eu falei, não, eu tive um câncer, tenho que contar com 6 meses que eu tive um câncer. Aí ele falou, então vamos fazer um estudo que esse câncer pode ter desalojado da tua vista e subido para a cabeça. Aí ele falou, então faz o seguinte, você não tem mais jeito, você vai ter que aposentar, porque você não tem condições mais de trabalhar. E você vai ficar dependente das 180 comprimidos que o resto da tua vida. Código da doença, olha. E aí eu perguntei para ele, doutor, mas o que significa esse tipo de doença? Ele falou, para você não interessa, isso é nosso. Eu falei, pô, então não tem explicação para mim, então para que eu vou ficar tomando esse remédio? Aí eu parti para a fé, coloquei minha cabeça no altar e falei, meu Deus, ou o Senhor me mata ou me cura. E hoje estou aqui à prova viva. Parabéns pela sua fé. Meu nome é Peterson, eu tenho 34 anos, eu era uma pessoa vazia, eu tinha esse sentimento de inferioridade. E através desse sentimento, desse meu defeito, esse problema interior, eu era muito violento. Eu falava alto, eu falava palavrão, eu brigava com as pessoas, eu tinha pensamentos ruins, eu maquinava o mal, eu tinha sentimento de morte, eu não sabia explicar esse motivo, mas eu queria matar alguém, eu queria fazer mal para uma pessoa, eu não tinha condições nenhumas de viver em sociedade, eu era uma pessoa perigosa. E com o passar do tempo, eu fui vendo que esses problemas meus, eles não se resolviam. E eu a cada dia ia ficando pior. Eu percebi que eu precisava mudar. Foi aí que eu recebi um convite e eu comecei a ir na igreja. E comecei a prestar atenção nas reuniões e eu me toquei que eu tinha um problema sério que eu precisava resolver. Aqueles momentos que eu tinha livre, eu comecei a ler a Bíblia, a ler um livro da igreja, a assistir alguns vídeos da igreja, e eu fui vendo que tinha pessoas que tinham problemas piores do que os meus, e que elas se resolveram e tiveram um renovo na sua vida e conseguiram uma transformação. E eu pensei assim, poxa, se aconteceu com eles, também tem que acontecer comigo. Então eu mergulhei de cabeça, eu me entreguei por completo. Na época, eu consegui ser batizado com o Espírito Santo, ter uma experiência confortante com Deus e realmente conhecer a Deus. Porque eu não acreditava em nada. Eu só acreditava que eu era capaz de fazer tudo. Mas eu me coloquei numa posição inferior a Deus e assumi a minha inferioridade a Ele e consegui resolver todos os meus problemas e tive um real encontro com Deus naquele dia. E a partir daquele momento a minha vida se transformou. Eu me tornei um homem totalmente diferente. Batizado com o Espírito Santo, feliz, realizado. As ideias começaram a mudar, aqueles sentimentos ruins que eu tinha, aquelas palavras feias que eu falava, aquelas brigas que eu tinha, aqueles gritos, saíram de mim. Eu já não sentia mais prazer em fazer o mal, eu queria fazer o bem. Porque eu fui aprendendo a como lidar com as situações do dia a dia, me aproximando mais de Deus. Foi uma experiência muito positiva que eu tive com Deus. Eu acabei conhecendo algo superior, algo maior. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos chegando ao ponto final do programa e eu queria que você não se esquecesse. Domingo agora, às 6 da tarde, nós temos um estudo, meditação sobre
o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse existe um livro selado, o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E nós vamos procurar entender qual é a mensagem, o que aguarda a humanidade com a abertura desse livro selado. Domingo é para as pessoas que querem se libertar da maldição eterna. Na reunião de 6 horas da tarde, nós vamos trabalhar para que vocês venham ter a visão do que aguarda os que amam a Deus e que seguem as suas pisadas, os seus caminhos, obedecem a sua palavra, e aqueles que não amam a Deus, que desprezam as suas ordenanças. Então, nós estaremos focando esses 2 lados. E você, obviamente, estará dentro de um desses lados, não é verdade? Eu sei que você que me ouve, que está sempre conosco aqui, através dessa transmissão, você está se preparando para encontrar com o Senhor Jesus, o noivo. Mas há aqueles que não querem nada com o Senhor Jesus. Querem a salvação, querem os benefícios, mas não querem entregar suas vidas para Ele. E aí realmente fica difícil acontecer a salvação. Neste domingo, às 18 horas, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o estudo do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os 2 voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele e
faz nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo. Do seu computador, smartphones ou tablets. Assine já. Acesse univerparakrer.com.